A melhor frase que eu ouvi trabalhando como arquiteto durante todo esse tempo foi a seguinte: é muito mais barato errar no papel do que errar na obra. E até hoje isso não deixa de ser uma verdade absoluta. E é por isso que o tema de hoje eu vou falar sobre as soluções que eu uso nos meus projetos de arquitetura para evitar prejuízos e dores de cabeça durante a obra. E além disso, melhoram a rotina, o dia a dia dos clientes quando eles se mudarem para casa deles. Vamos pro vídeo. Quando eu falo de projeto, eu estou me referindo de um planejamento prévio que a gente está fazendo antes de iniciar a execução. O projeto ele tem como objetivo servir de guia durante todas as etapas de obra. Então a gente tem que mapear todas as etapas e ver quais plantas técnicas são necessárias para a gente conseguir ter uma obra sem prejuízo, sem dúvidas e sem dor de cabeça. Claro, esses são pontos que terão. Você vai ter dúvidas, você vai ter dor de cabeça com uma obra. Mas com um projeto bem feito, você reduz bastante o número de dúvidas, de prejuízos, de tudo que vai ter numa obra. E é nesse momento, durante a produção, que a gente entra com soluções criativas para tornar a vida na obra, para tornar a vida de quem está gerenciando a obra, executando, mais fácil. E também tornar a vida do cliente durante o dia a dia, que ele estiver usando a casa, que ele estiver usando o comercial dele, mais fácil também. E eu quero deixar claro que essas soluções não fui eu que inventei, tá? Isso aqui é resultado de muita pesquisa, muito estudo de outros profissionais, onde a gente consegue ver o que eles estão fazendo lá, que funcionam e a gente usa também aqui nos nossos projetos. Então, talvez tenha uma ou duas ali que eu adaptei para minha metodologia, mas todas aqui eu vi em alguns escritórios e trouxe para minha realidade. Então, vamos lá que eu vou mostrar quais são elas. A primeira solução, ela pode parecer simples e muito óbvia, que é mapear todos os pontos de tomada elétrica, interruptores e também hidráulico e esgoto. Por que que mapear no projeto é bom? Quando a gente termina a parte do projeto, da concepção do projeto, a gente vai para os complementares. E aí, esse mapeamento preliminar ajuda bastante quem já estiver fazendo o elétrico, o hidrossanitário desse projeto. Que ele vai olhar no projeto, ele vai ver, então ele quer uma tomada aqui, ele quer um interruptor aqui, ele quer um ponto de água aqui, água quente, água fria. E isso tudo vai ajudar o fluxo de projeto. Então, nesse caso, é para ajudar os nossos parceiros. Fora que, quando você está lidando com clientes, eles têm necessidades, eles têm desejos, né? E quando você tem um quarto que não tem tomadas suficientes para o que o cliente pediu, isso é uma dor de cabeça. Por isso que eu mapeio todos os pontos de tomadas durante o projeto. Aí eu tenho uma planta só para isso, tá? Que é o que a gente chama de planta de pontos. Vai englobar todos os pontos que a casa do cliente vai ter. A segunda solução que eu faço é a planta de paginação de piso. E qual é o diferencial dela aqui? A planta de paginação de piso, explicar para você, é uma planta onde a gente vai colocar a paginação, como os investimentos vão ser assentados na realidade, onde ele começa e onde ele termina. Qual o segredo dessa planta? Essa planta é interessante você tomar cuidado aos recortes que a peça vai ter. Porque se você escolhe uma paginação complexa, uma paginação espinho de peixe, um transpassado, você tem que sempre pensar e otimizar o número de cortes que aquela peça vai ter. Por quê? Vai ser isso que vai definir a porcentagem de sobra. Marcos, mas eu não gosto de colocar paginações diferenciadas e tal. Eu sei, mas isso são estratégias que você tem para deixar a casa mais estética, mais bonita, uma coisa que o cliente pode gostar. Tem clientes meus que adoram a paginação espinha de peixe. Optaram por fazer uma paginação normal, quadradinha, porque viram que ia ter muita sobra, ia ter muito desperdício. E lá no caso da casa, como era uma reforma, tinha muitos pontos, tinha muitas quinas, e isso atrapalha muito essa paginação, tá? Então o segredo aqui é atenção aos recortes. Se você tem um ambiente que uma paginação de piso, uma peça de revestimento se encaixe melhor uma 90 por 90, coloca 90 por 90, que aí você não vai ter que comprar muita sobra, tá certo? Então tá aí a sacada, essa aí é uma solução de projeto, é a atenção à planta de paginação, onde é que ela inicia, qual o melhor lugar para ela iniciar e qual o melhor lugar para ela finalizar e como ela vai finalizar. A terceira solução, eu confesso que eu fiquei meio que na dúvida se colocava ou não colocava, mas depois eu vi que é uma ajuda mais para quem vai fazer a execução. E até em parte para o cliente também, que torna deixa uma coisa mais visual. Em vez de ser só aquela coisa técnica, o cliente ele consegue visualizar através dessa terceira solução, que é cada ambiente da casa eu faço uma vista diagramada. O que é uma vista diagramada que está aparecendo aí na tela? Ela é uma vista em 3D, só que perspectivada, ou seja, a gente consegue cortar ela e mostrar o que a gente realmente quer dentro desse cômodo. Dessa forma,
Quem está executando consegue ver o piso que a gente colocou, consegue ver onde vai ter bancada, onde vai ter tomada, onde vai ter iluminação, onde vai ter guarda-roupa. Ou seja, ele vai ter uma visão geral daquele ambiente. E isso na hora da obra ajuda demais, tá? Porque se a pessoa que está executando ela tiver uma noção de leitura, ela vai conseguir ter o visual e entender, aqui vai um guarda-roupa, então o rodapé ele só precisa chegar até aqui, tá? E aí com essa perspectiva 3D junto com a planta, você consegue ter uma ajuda maior na hora de tirar as dúvidas. A quarta solução eu aprendi estudando um pouco sobre instalações. Eu já ouvi isso ser positivo, já ouvi de gente dizer que não influencia em nada, mas eu sempre considero, e os meus parceiros de engenheiros aqui disseram que funciona, que é uma ótima solução e que a gente economiza. Que é, onde a gente tem banheiro, tentar colocar o máximo as paredes compartilhadas, né? Então a gente vai ter um banheiro aqui, outro banheiro aqui. Essa parede do meio, ela compartilhar entre os dois, tá? Assim a gente consegue ter uma economia no número de encanações e tal. Isso aqui também está associado à questão de facilitar a descida dos canos da caixa d'água. Porque se os banheiros estão sempre no mesmo setor, estão próximos uns dos outros, também tem economia de cano, tá? De instalações. Então essa dica aqui, essa quarta solução, eu considerei ela por conta disso, porque meus parceiros falaram que funciona, tá? Na obra. E outra coisa que eu esqueci de falar, na quarta solução, também rola uma facilidade na manutenção. Então, caso aconteça alguma coisa que precise de manutenção, como está tudo próximo ali, fica mais fácil de fazer a manutenção, de achar um problema e tudo que exige esse pós-obra e tal. A quinta solução, ela entra mais no dia a dia da pessoa durante a casa, né, que ela estiver morando e tal, que é a questão de limpeza, tá? Eu sempre gosto de colocar um ralo molhado, um ralo na área molhada do box, ou seja, dentro do box, e um ralo na área externa do box, que é aquela área seca ali, onde tem o vaso, onde tem a bancada. Porque banheiro é uma questão delicada quanto à limpeza, tá? Tem outras coisas que eu também não gosto de fazer, como botar sanitários pretos. Mas voltando à questão dos ralos, facilita demais a questão da limpeza. Porque às vezes o cliente vai optar por um box que tem aquela subidinha, ou seja, ele não é com aquele desnível. Se ele tem aquela subida, a água pode acumular ali dentro, naquela área. E aí tem um ralo naquela área seca, onde tem o vaso, o box e a bancada, ele consegue fazer a limpeza tranquilo, sem nenhum problema, tá? Então entrou aqui também no ranking de soluções que eu elaboro nos meus projetos. Se você busca esse tipo de soluções, tá? Eu tenho um checklist, eu mesmo fiz um checklist. Então se você tem um interesse em fazer um projeto de casa, uma reforma, e está querendo evitar ter que pensar em todos esses detalhes, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Continuando, a oitava solução é para ajudar a galera do estrutural, né? Meus amigos engenheiros que fazem projetos estruturais. Eu sempre gosto de fazer um pré-lançamento dos pilares, para a questão deles terem uma noção onde eles podem ou não podem colocar os pilares. Você é arquiteto, estou falando aqui agora para os arquitetos, eu não sei qual a dimensão mínima colocar nos pilares. Dá uma ligadinha pro seu colega engenheiro, pro seu parceiro engenheiro, diz assim, mostra o projeto em plano, diz assim, cara, se eu colocar aqui um pilar tanto por tanto, dá pra gente trabalhar? Normalmente, 99,9% das vezes, ele vai conseguir te auxiliar, vai te mostrar ali um tamanho de pilar padrão que ele costuma usar, e aí você vai alocar nos locais onde ele consegue trabalhar de forma tranquila, tá? Isso agiliza muito o fluxo de projeto e ajuda demais também na compatibilização. Isso é uma coisa que o cliente não vai perceber, mas quando ele for ver que o projeto estrutural e o projeto de arquitetura estão extremamente compatibilizados, durante o dia a dia, se ele se interessar, pelo menos, ele vai ver que não vai ter dor de cabeça durante a obra, porque um pilar ficou passando na janela, ou tem um pilar no meio da sala, tá? Então, esse pequeno comportamento economiza muita grana durante a obra, tá? Que é compatibilização. Então, você fazendo o pré-lançamento dos pilares, você agiliza a compatibilização dos projetos. E a nona e última solução que eu mapeei aqui é o memorial descritivo de todo o projeto, tá? Isso aqui é mais voltado para o cliente durante a escolha dos materiais e até ajuda também quem for fazer o gerenciamento e a execução do projeto. Lá nesse memorial descritivo, a gente vai listar tudo e colocar as imagens do que a gente colocou no projeto. Isso ajuda bastante o cliente quando ele for escolher materiais, ele for tirar dúvidas com fornecedores. E no final do memorial descritivo, a gente sempre coloca o número de quem a gente entrou em contato. Então, além dele saber o que foi colocado no projeto, a casa dele acaba se valorizando porque está tudo lá no memorial descritivo. E outra coisa, tá? Precisa atualizar isso caso haja alguma alteração em obra, porque isso é um documento, tá? Que entra nos documentos da casa mesmo, é muito importante. Atualizado isso, ele vai conseguir valorizar a casa, porque eu já vi muita casa
que só pelo fato de ter um memorial descritivo bem detalhado, bem descrito, ela se valoriza. Tá? Então, se ele quiser vender, valoriza muito a casa, porque quem vai comprar sabe exatamente o que foi usado lá. Então, memorial descritivo, para a questão de reforma, o cliente vai conseguir chegar na loja, comprar o sofá que ele sempre quis, comprar tinta, independente de precisar de você ali 100%, tanto você como arquiteto. Então, o cliente ele vai conseguir resolver bastante coisa. Ajuda também a questão da execução, porque aí vamos saber qual revestimento, o tamanho, de onde foi que comprou, tá tudo documentado, tudo anotado, tá? Então, isso aqui é uma coisa que não pode faltar. Eu não falto isso aqui é muito importante. E os clientes têm uma aprovação muito boa, sabe? Eles gostam bastante desse material. Foram essas 9 soluções que eu listei, tá? Essas soluções foram mapeadas de acordo com como eu tinha falado no início do vídeo, o que eu aprendi, estudei e eu vi também que aplica, né? Que funciona durante a obra, que funciona durante o dia a dia da profissão. Existem soluções tanto de projeto, de obras, de interiores, muita coisa. Então, se vocês quiserem que eu entre mais nas questões de soluções, só deixar um comentário ou então mandar uma mensagem que eu vou preparar um vídeo para isso. Tô trazendo alguns desses assuntos, tá? Voltados mais para arquitetura e obra. Espero que você tenha gostado. Essa é a minha contribuição para você que está assistindo. Eu sou Marcos Wellington e até o próximo vídeo.